Tá, daí você vai falar, nossa, que conteúdo preguiçoso, dona Amanda. Isso é conteúdo para você trazer aqui num canal de psicologia? Me julguem, porém, aguardem, porque eu tenho um bom motivo para vir falar sobre jogos e mulheres aqui no canal. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos, e hoje eu vim falar o que esse carinha tem a ver conosco, mulheres, e, enfim, toda uma construção em cima dos papéis que nós exercemos na sociedade. Bom, acho que é legal eu começar contextualizando a minha vida gamer, que não é nada gamer, tá? Eu não sou uma pessoa que joga muito, eu tenho um contato mais próximo agora com jogos por conta do Rodolfo, que é o meu esposo e também criador aqui da Mais Psicólogos. Vou tentar retomar lá desde a minha infância. Eu não jogava muito, não. Eu lembro do meu irmão jogando e eu do lado assistindo. Então eu lembro que a gente tinha videogame da Sega, mas eu lembro de Sonic, alguns jogos assim, mas quando eu tentava jogar, eu não tinha muita habilidade e também não tinha ninguém que incentivasse muito. Meu irmão até tentou, coitado, mas faltava muita paciência pra me estimular realmente a aprender, a jogar legal. Então eu ficava meio ali frustradinha, que eu não sabia jogar igual a ele, enfim. Não jogava muito, não me interessava em ir além. Bom, na adolescência eu lembro de jogar um pouco mais, mas eram jogos de computador. E os sites de jogos gratuitos, eles são bem diversos, né? Tem jogos de tudo quanto é tipo. E lá eu descobri muitos jogos de administrar e também os jogos de escape, né? Escapar. E esses eram os que me interessavam mais. Os jogos para você encontrar pistas, para você sair de algum quarto. Não que eu seja boa nisso, na verdade eram jogos bem facinhos, então facilitava muito para mim. E os jogos de administrar eram uns que, assim, nossa, eu gosto até hoje, que são jogos onde você controla o funcionamento de algum tipo de estabelecimento. Então, por exemplo, um restaurante onde você tem que administrar a entrega dos pratos, a limpeza, a hora que abre, a hora que fecha, enfim, você controla os personagens para que tudo isso aconteça. E eu gosto muito dessa ideia, eu acho que tem uma coisa meio controladora aí, sei lá, enfim. Analisem esse perfil através dessa fala. Tá, mas eu acho que esses jogos, eles não estavam mais me estimulando tanto, sabe? Até um tempo, eles trouxeram algumas coisas pra mim, me despertaram alguma coisa pra eu ficar ali mais atenta, algum tipo de agilidade, enfim, algo foi despertado. Mas eles... Chega um momento que não tava mais estimulando a nada. E, enfim, conhecendo o Rodolfo, que gosta muito de jogos, tanto de videogame quanto de computador, mais de videogame, tá? Mas ele que gosta bastante de jogos, vendo o meu perfil, ele foi me indicando outros jogos e me incentivando a jogar ali até alguns que ele gostava mais, mas vem cá, joga junto, passa essa fase aqui, joga essa tela aqui só pra você ver, que legal. E acho que ele percebia também a minha curiosidade, eu gostava muito de assistir ele jogar. Tanto quanto eu gostava de assistir o meu irmão, por exemplo. Então eu gostava muito de ver a pessoa jogar. É legal você ver aquela habilidade pra pessoa pra resolver os problemas no jogo. E o Rodolfo foi me estimulando e me puxando pra tentar. E nisso eu consegui salvar alguns jogos. Eu lembro de um que tem pelo menos uns 5 anos que eu joguei, que foi o Heavy Rain, que era um de crianças que desapareciam e você tinha que determinar a investigação para chegar até a solução desse mistério. Um jogo muito interessante, não vou saber dizer qual a categoria de jogo, tá? Eu não entendo nada disso, tá? Eu lembro de jogar Roller Coaster, que é um jogo que eu gosto bastante, The Sims, mas tá ali muito próximo daquela coisa que eu falei dos jogos de administrar, de você controlar funcionamento de coisas, né? Bom, tentei me aventurar em alguns jogos de futebol, mas para quem não joga, para quem não costuma jogar, a habilidade com o controle ela é muito complicada, porque você tem que ter uma sensibilidade para entender a força que você move, né, o controle, para coordenar as ações. E como eu não tenho muita essa habilidade, eu acabo errando muito e me frustrando muito também. Bom, eu acho que já deu para perceber um pouquinho do que eu falei, da quantidade de coisas que me atrapalharam em jogos ou que eu ainda tenho a melhorar em relação a jogos. Por exemplo, lidar com a frustração e essa questão da habilidade de manusear o controle, que são coisas que quem vai ter melhor é quem joga mais. E aí a gente entra num ponto, por que mulher não joga tanto? Por que você, mulher, não joga tanto? Eu acredito num primeiro ponto que é, a gente não foi estimulada a gostar dos jogos. Então, na verdade, a gente não é estimulada a gostar de esportes em geral, de jogos. Aí a gente entra num jogo super recente, foi o último que eu salvei, foi inclusive
ontem, anteontem, que foi o que motivou eu a pular todas as outras pautas que eu tinha para gravar vídeo aqui para Mais Psicólogos e resolver falar sobre Mario Odyssey. O que acontece? Este carinha, você já deve conhecer, óbvio. Este carinha aqui, ele é um clássico dos videogames. Quem nunca jogou sabe sobre ele, sabe a importância. Eu tô aqui voando com ele, né? Mesmo que você nunca tenha jogado, você sabe sobre ele, sabe da existência, você sabe da importância do jogo dele, enfim, algo você conhece. Bom, o Rodolfo, que gosta muito do Mario, ele queria muito um jogo, a gente queria muito um jogo que tinha saído em 2017, mas que quem conhece um pouquinho aí os jogos entende que é uma franquia um tanto cara, eu tenho um custo alto, os jogos do Mario. Mas enfim, tem esse jogo que chama Super Mario Odyssey. Eu acho que ele veio para fazer uma grande homenagem e despertar essa nova geração para o que é o Mario. Então foi bem interessante. Ele conseguiu abranger tanto o pessoal do clássico ali, que os veteranos que conhecem os primórdios do Mario, quanto a nova geração para se interessar, para gostar dessa história. Enfim, eles conseguiram abranger idades diferentes e foram muito felizes no resultado. O que acontece? Eu, assistindo alguns vídeos das pessoas jogando, que se chamam gameplay, eu assistia muito gameplay com o Rodolfo e com o meu filho de 4 anos e meio, quase 5 anos, e recentemente a gente ganhou o jogo. Então começamos a jogar. Ele tem uma história muito legal, que é o básico do Mario, que é o senhor encanador, salvando uma princesa de um grande vilão. Bom, a princesa Peach tá lá com esse vilão Bowser, e o Mario vai percorrendo uma série de fases até conseguir finalmente libertar ela. E aí, ao longo do jogo, você vai tendo que usar diversos recursos, usar de diversas habilidades suas, que puxam tanto para quem já conhece a franquia, para quem já conhece o jogo, então vai saber que o Mario tem certos pulos X, Y, enfim, que ele tem X, Y, vai parecer que eu tô usando referências ao controle, enfim, mas não é. Mas ele tem uma série de pulos diferentes, você sabe mais ou menos as referências do jogo original, então você tem as referências dos outros jogos do Mario, então você sabe mais ou menos o que esperar em cada tela, o que cada mini vilão ali faz. E quem não joga como eu, quem não conhecia muito bem o jogo, não sabe muito bem disso, então é um grande desafio de você, parece que você está conhecendo o jogo pela primeira vez. Isso foi muito interessante. Bom, o que eu tô querendo dizer com isso? Amanda, você tá falando do jogo, parece que tá fazendo uma publicidade. Bom, o que eu quero dizer é que o primeiro ponto que eu destaco em relação ao jogo foi o quanto ele me despertou para que eu mesma me desafiasse a superar os meus obstáculos. Então, a minha dificuldade com o lidar com o controle, que eu não entendo muito bem, são vários botões ao mesmo tempo, a tela é recheada de informações e eu não estou acostumada com isso. A gente está acostumada com outros tipos de situações onde você não tem que fazer uma leitura tão grande de tanta informação ao mesmo tempo. Então, eu mesma tive que me desafiar a encarar esse tipo de proposta, que é um jogo cheio de informações e cheio de limitações para mim, cheio de coisas que eu não sabia fazer. O segundo ponto que eu acho interessante destacar é competitividade. Quantas mulheres você conhece que são competitivas? E não competitivas no sentido de rixa uma com a outra, algo nesse sentido. Competitiva para jogos, para estratégia, esse tipo de competição de querer ascensão. Eu acho que a competição ela tá muito ligada a uma visão masculina de sucesso, né, de conquistar coisas, e para a mulher não é bem assim. Então essa visão de uma competição voltada para o jogo, de você querer desafiar o outro e eu vou superar ele, eu vou ser melhor, e eu tenho que superar até o meu próprio filho, que já tem quase 5 anos, mas que lida muito melhor com jogos do que eu, porque ele já, desde pequeno, já tem contato maior com o que é o mundo do jogo, com o que é o controle, então ele tem uma visão muito diferente da minha. Fora que ele vem com uma cabeça totalmente fresca. Eu tenho 30 anos e são 30 anos sem ter o hábito de jogar. E ele tem 5 com muito mais histórico de jogos do que eu. Então a competitividade foi algo que eu achei interessante. Despertar em mim esse lado de assim, eu vou te superar, eu vou ali, eu vou fazer melhor, eu consigo também fazer isso que você tá fazendo, eu consigo superar essa fase, e eu consigo encontrar de repente algo que você não encontrou nessa tela. Isso eu achei também muito interessante pra mim, é algo que a gente não costuma ver entre as mulheres. Se você tá assistindo esse vídeo, você costuma jogar, é mulher e costuma jogar,
você deve estar entortando o nariz e pensando, ai, nossa, que coisa básica que ela tá falando. Mas é claro, eu sou assim, nossa, mas eu conheço gente assim. Você é uma exceção, tá? Nós estamos falando aqui sobre a maioria, e a maioria das mulheres não pensa assim, a maioria das mulheres não joga, a maioria das mulheres não gosta de jogos. Uma outra coisa que eu acho legal, que poderia ter sido, na verdade, o primeiro ponto a destacar sobre o que o Super Mario me despertou curiosidade, é o enredo, você ter algum tipo de história que te desperte de fato interesse naquele jogo. Mas então tem que ter algum tipo de jogos que sejam para mulher, para despertar o interesse para mulher? Não. Tem que ter jogo pra mulher? Eu não acho que tenha. Eu joguei um jogo e eu estava até grávida, na verdade. Eu joguei um jogo de crianças aparecidas, que você tinha que resolver um mistério. E não tem essa. A quantidade de mulheres que jogam Counter-Strike ou Fortnite, que são jogos de tiro, é enorme. Mulheres que até ganham com isso, vivem profissionalmente de jogar esse tipo de jogo. Então não tem que ter jogo para mulher. O problema é que, em geral, a gente não é estimulada para uma série de outras coisas antes da gente chegar nesse fator jogo. Então, se eu não gosto nem de esportes, por que eu vou gostar de um jogo que me força a ter habilidades que lembram muito os esportes? Ou jogo cheio de referências a esportes? Se eu não tenho familiaridade com números, se eu não gosto de números, não me dou bem em matemática, por exemplo, por que eu vou gostar de um jogo que traz um monte de referências e que me requer muito esse raciocínio matemático? Os jogos, em geral, eles nunca são assim, simplesmente resolva isso. Alguns jogos, eles são mais fechados, com uma proposta só, mas em geral eles vão ter uma abrangência com diversas habilidades, eles vão envolver muita coisa, de história, matemática, gramática, português, enfim, eles vão envolver muita coisa. Então, pensa que para uma mulher gostar de um jogo, ela tem que gostar também de muitas dessas coisas, ou aprender a gostar, ou pelo menos aprender a se desafiar. Você consegue entender que a gente não é estimulada a um monte de coisas? Como é que eu vou gostar de um jogo que me requer tantas habilidades, se as habilidades que eu acredito que eu tenho que gostar, que eu tenho que saber e que eu tenho que estimular, são ligadas a casa, filhos? Ah, mas Amanda, você vai dizer que para cuidar de filhos você também não tem que saber matemática? Ajuda bastante, mas em geral a gente conhece um monte de mulher que não é alfabetizada, que não sabe fazer uma conta de soma e que criou filhos muito bem. Tá, então eu falei um pouquinho do que é o jogo, das dificuldades, das limitações e falei um pouquinho dessa coisa do enredo, da história. Ele tem uma história que é um encanador salvando uma princesa. Amanda, você tá falando de desconstrução de um padrão da mulher e você vem querer me falar de uma história de uma princesa sendo salva? Você tá de brincadeira? Calma. Tem um porquê, gente. A história original é essa. A princesa que ficava ali aguardando na armadilha do monstro terrível, grande vilão, e vinha o seu salvador e a libertava dessa grande prisão onde ela estava. Mas, como um jogo muito bem pensado para a época em que nós estamos, o final, que é maravilhoso por sinal, a princesa que tanto aguardou para ser libertada, quando ela é salva numa grande briga ali entre vilão e mocinho, que o vilão quer obrigá-la a se casar com ele, enquanto o mocinho está tentando libertá-la desse casamento forçado. O mocinho espera que vamos então te libertei, vamos fugir juntos. O que ela faz? Ela sobe na nave, vamos colocar o nome assim, ela sobe na nave que pode tirar eles daquele lugar onde eles estavam, sozinha. E dá um belo tchau para os dois e vai se tornar uma viajante. Um final épico para um jogo muito bom, que estimula em muitas coisas para muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, enfim, pessoas com mais idade, para todo mundo. E ainda com um final lindo desse, mostrando que assim, ela não precisava de um casamento, ninguém perguntou se ela queria casar, ninguém perguntou se ela queria de fato, ela só queria ser salva. Isso era nítido, que ela estava incomodada o jogo inteiro, ela queria ser salva, ela não queria ficar presa com o vilão, com um grande monstro, enfim. Ela queria ser salva, ela foi salva, mas nada dizia que ela queria ficar com o mocinho. O fato dela ter sido salva não diz que ela tem que ficar com o mocinho, que ela tem que ficar com o seu salvador. Ela pode simplesmente ser uma mulher viajante feliz no seu castelo. Então, para ajudar, o enredo, ele conclui com esse posicionamento maravilhoso contra o machismo e contra padrões que ditam para você, mulher, que você tem que ter
excelentes habilidades em administrar uma casa, em administrar a sua carreira, equilibrando com os cuidados com a casa e com os filhos. Ah, mas Amanda, eu realmente não gosto. Como que você sabe se você gosta? Me fala que jogos que você jogou. Me fala quando que você foi apresentada para um jogo legal. Me fala quando que você senta no seu sofá para jogar com o seu filho. Mas Amanda, os jogos que o meu filho joga, eu não gosto. Alguém te apresentou algum jogo que de fato pudesse despertar seu interesse? A quantidade de jogos é enorme, são infinitos. Existem de vários tipos e em várias plataformas. Você pode jogar no celular, no computador. E não tô falando de Candy Crush, não tô falando de aquele joguinho do celular do trem que eu esqueci o nome agora, mas eu não tô falando desses jogos que são aqueles jogos que não são muito pra pensar. É aquele jogo que você não quer pensar em nada, que você quer ficar lá meio só passando a tela, entendeu? Não tô falando desse tipo de jogo. Eu tô falando de jogos que de fato te estimulem em outras habilidades. Mas Amanda, como assim você tá falando pra eu jogar? Eu não tenho nem tempo pra isso. Por que você não tem tempo? Ah, eu também administro uma casa, eu também tenho filhos pra cuidar, e eu sei, em geral eu tô assim, não, mas se eu parar pra jogar agora, a gente vai demorar mais pro almoço. Mas por que o homem não pode cuidar do almoço? Amanda, eu sou sozinha. Tudo bem, mas sobra tempo pra você ir fazer a unha? Sobra tempo pra você ir cuidar do seu cabelo? Amanda, eu preciso disso. Precisa? Quem falou que você precisa? Você aprendeu que você precisa, que a prioridade tem que ser o cuidado estético. Você aprendeu isso. Você não aprendeu que a sua diversão pode ser prioridade. Ah, mas eu me divirto muito fazendo a unha. Você se diverte ou você se distrai e isso satisfaz, te dá um bem-estar de saber que você vai estar bem apresentável de acordo com o que a sociedade quer. Eu amo me cuidar, eu amo estar bem. Ótimo, um monte de gente gosta. Homem também gosta de se cuidar. Isso não quer dizer que falte tempo para um jogo, que falte tempo para as coisas prazerosas que ele gosta de fazer. O que eu tô querendo te dizer é que a gente aprendeu que a gente tem que ser responsável pelas tarefas da casa, que a gente não pode ter sossego. Se eu tô sentada no sofá 5 minutos, ou jogando, ou assistindo qualquer coisa que eu queira assistir, eu estou perdendo o tempo que eu poderia estar arrumando alguma coisa. Ou mesmo que te sobre tempo para ficar sentada assistindo, consumindo produtos que te disseram que você tem que gostar, que não te acrescentam, que não te enriquecem conhecimento, mas que só suprem essa necessidade de se desligar da sua vida, mas ficar prestando atenção em algo que não te leva muito a pensar, como uma telenovela, por exemplo. Ah, e você veio com esse discurso todo só pra falar que você não gosta de novela? Não, eu gosto de novela. Eu acho legal. E eu acho que o problema é você gostar de telenovela, mas achar que você só deve gostar disso. Eu acho que o problema é a sua filha querer praticar algum esporte e você achar que isso é errado. Que ela chegar suada com o cabelo bagunçado é errado. Que ela jogar videogame, principalmente se for um jogo mais violento, se sua filha é adolescente, que absurdo, não esperava isso pra minha filha. O que você esperava pra ela? Você espera pra ela que o resto da vida dela seja ficar assistindo telenovela? Ou você acha que ela pode ser uma mulher que vai estar onde ela quiser? Se ela quiser praticar esportes, tudo bem. Se ela quiser virar uma jogadora de videogame profissional, tudo bem também. Se ela não quiser se casar nunca, tudo bem também. Só por favor, se questione se de fato onde você está é porque você quer ou porque você não aprendeu uma outra forma de ser. Enfim, que venha mais Mario, que venha mais muitos outros personagens dos jogos aí pra falar com a gente e nos ajudar a mostrar pra você algumas coisas que podem ser importantes pra sua vida, pro seu comportamento, enfim, pro seu lidar com os filhos, pro seu se relacionar com o outro, enfim, pra tudo na sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui o que você achou. Compartilha com aquela mãe que tá tendo tanta dificuldade com a filha adolescente, com aquela mãe que tá ali meio perdida com a filha na primeira infância, só vestindo de princesinha. Enfim, vamos compartilhar, vamos pulverizar. E se você não gostou, comenta também. É bom, a gente precisa saber o que você pensa. Isso vai ajudar muito nos próximos conteúdos, tá bom? Obrigada, tchau, tchau e até a próxima.